Você sente raiva ao ver que no Brasil tantos criminosos são soltos? Já se perguntou por que tantas pessoas no Brasil acreditam que a justiça falhou? Agora imagine se existisse um justiceiro que fizesse justiça com as próprias mãos, sem piedade alguma. Essa seria a verdadeira solução ou não? Durante muito tempo eu me questionei por que a lei no Brasil muitas das vezes é falha. Vamos ser bem sinceros, vários criminosos no Brasil são presos em pouco tempo, mais ou menos uma semana, 2 semanas. Alguns deles são soltos. Tem aqueles que permanecem presos por muito tempo, mas é exceção. E sabe que essa é uma grande realidade. Eu, durante um tempo, quando eu era criança, ficava analisando a violência que tem no Brasil, sabe? Tem certas coisas que você observa nesse país que você fica pensando, quando isso vai mudar? Existem dois tipos de pessoa. Existem aqueles que acreditam que os criminosos deveriam ser exterminados de certa maneira. E também tem aqueles que acreditam que se isso acontecesse, só existiria problemas. E tem duas vertentes bastante curiosas em cada lado. Se a gente acabasse com todo o crime com as próprias mãos, o Brasil praticamente seria descontrolado. E se o Brasil continuar assim, com criminosos sendo presos e sendo soltos, também pode gerar um tipo de problema. Então é algo bastante polêmico de se comentar. Na minha opinião, eu como criador de conteúdo, o Wayne, eu acho que deveria existir uma lei que punisse eles de alguma forma. Não tô falando tirar eles da terra, do mundo, como vocês devem bem imaginar. Devem entender o que eu estou dizendo. Mas punir ele, que eles ficassem presos de verdade e que fosse um sistema mais rígido. Sabe, eu acho que ultimamente você vê muita violência, esse tipo de coisa, e isso mexe com qualquer um. Mas eu queria perguntar a vocês, se a justiça falha, a única solução é ser mais cruel e resolver com as próprias mãos? Normalmente, nós brasileiros, quando estamos assistindo TV e vem aquela notícia que um criminoso acabou com a pessoa, um criminoso assaltou uma pessoa, bate um sentimento de revolta, sabe? E eu não julgo pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, dependendo do caso. Tem pessoas, igual um caso de um rapaz que aconteceu em Pernambuco, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse rapaz fez mal a uma criança, a um menino. E simplesmente a população tirou o criminoso dentro do carro da polícia e fez justiça com as próprias mãos. Em um caso como esse, eu simplesmente não tenho pena nenhum de um criminoso como esse. Eu já não tenho pena de criminosos. E quando eu vejo que eles fizeram crimes como esses e saírem impune, porque normalmente saem impune, não tenho dó nem piedade de quando eu vejo isso. Imagine o cenário como o Brasil está vivendo atualmente se existisse um justiceiro. Um justiceiro que é um personagem, um dos personagens mais violentos do universo Marvel. Um personagem que ele acaba com seus inimigos sem dó nem piedade. Chegando no, vamos pegar por exemplo o Rio de Janeiro, que é uma das cidades que atualmente é controlada pela criminalidade no Brasil. Se o justiceiro da vida chegasse no Rio de Janeiro, ele poderia exterminar vários criminosos, mas acho muito difícil que ele conseguiria acabar com todo o crime do Brasil, até porque ele é apenas um homem. Mas os criminosos que ele conseguisse alcançar, pode ter certeza que ele acabaria com cada um. Porque o justiceiro, todos nós que conhecemos o personagem, sabemos que ele carrega aquela filosofia que bandido bom é bandido. Então é uma coisa, eu não sou contra esse pensamento. Na verdade eu sou mais a favor do que contra. Eu acho que atualmente os crimes estão tomando uma proporção tão violenta, tão extrema, que você começa a se questionar sobre certas coisas. E como eu tinha falado antes, no início do vídeo, eu não julgo aqueles que fazem justiça com as próprias mãos quando é uma situação certa. Um exemplo, você tem um parente, você tem um ente querido, a justiça vai lá e falha. Talvez muitas pessoas achem que isso é uma opinião polêmica minha, mas vamos supor que você tem um parente, uma pessoa que você ama demais, vai lá um desgraçado, um criminoso, tira aquela pessoa que você ama de você e a lei simplesmente taca o foda-se pra isso. Você vai ficar o quê? Com um sentimento de revolta. Eu já vi casos de pai se vingando da morte dos filhos. Vingança não é algo recomendado, pessoal. Mas certamente
o sentimento toma de conta às vezes. E eu falo isso porque é uma realidade. O crime no Brasil ele tá tomando uma proporção muito grande. Músicas que romantizam o crime, músicas que glorificam o crime de certa maneira, principalmente a porcaria do funk, como eu falo sempre. Funk é um esgoto, é um completo lixo. E nesses funks, o que mais tem é a romantização da criminalidade, da violência, trata a mulher como um objeto, um pedaço de carne, e as pessoas não enxergam isso, cara. E ainda eu fico só observando essas pessoas que dizem assim: ah, mas os criminosos são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade em quê? Vítima da sociedade em quê? O cara tá ali trabalhando, tendo a vida dele normal, chega um desgraçado e rouba o cara. Aí você diz que um cara que rouba, que bota uma arma na sua cara, é vítima da sociedade. Pelo amor de Deus. Vamos cair pra realidade e aceitar os fatos que certas coisas nesse país só vão piorar. Outras podem até mudar, mas justiça nesse Brasil é algo muito difícil de você, sabe, dizer assim: nossa, existe justiça de verdade aqui, as leis são completamente certas, porque a realidade não é essa. Mas, pessoal, esse foi o tema de hoje. Se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sei que eu não costumo pedir isso aqui. Eu acho que deve ser de uma maneira espontânea quando vocês se inscrevem, quando vocês comentam. Mas se você gostou desse vídeo, compartilha e até a próxima.